America, let's go to Brazil, get bunda, bunda. Ah, vá a merda. Olá, boa noite. Sou eu aqui de novo, fazendo você perder seu tempo com mais um Penso Logo Não Durmo. E o assunto de hoje, dessa madrugada, é sobre filmes. Eu até penso assim, mais pra frente, fazer um outro vídeo recomendando, ou não, um filme pra galera aí. Mas hoje, assim, o tema é mais específico, eu vou acabar saindo um pouco de filme, mas vocês já vão entender. O tema que eu escolhi é como o Brasil nos filmes, assim, como o Brasil é representado nos filmes americanos, né? Isso aí, só de eu falar isso, deve ter gente lembrando uma penca de filmes aí, e etc. Então eu vou falar assim dos mais recentes que eu acabei vendo. Não são filmes tão novos assim, mas foram os que eu vi mais recentemente. Então, faz alguns meses já, eu assisti o Incrível Hulk, aquela versão nova com o Edward Norton, que é um ator que eu considero pra caramba. Nossa, aquele filme Clube da Luta é muito bom. Então, é um ator bom, assim, né? E de atores bons, você geralmente espera filmes bons. E o filme não é ruim. Só que tem uma gafe, assim, cara, que é imperdoável. Assim, qualquer criança de 5 anos que tem estudado uma geografia mundial, assim, tem uma noção disso. Porque o filme começa, ele tá no Rio de Janeiro, trabalhando numa fábrica de Guaraná, alguma coisa assim. E então ele tá lá nessa fábrica, né, trabalhando, tentando descobrir uma cura, procurando uma flor, assim, tá. É aquela coisa, assim, né, Rio de Janeiro, cidade pequena, no meio do mato, isolada, que tem plantas exóticas e etc, mas deixa quieto. Então ele tá lá no Rio de Janeiro e ele acaba sofrendo um dos acidentes, ele se transforma no Hulk. E então ele tem aquele blackout ali, quando ele dá o Hulk ele não lembra de nada. E ele acorda no México. E o filme diz que isso se passou um dia, cara. E eu penso assim, é impossível você andar do Rio de Janeiro até a Guatemala em um dia. Não importa se você é o Hulk, cara. Acho que só o The Flash faria isso. Não tem, cara. O pessoal assim acha que México, Brasil ali é vizinho, né? O México é dentro do Brasil, se duvidar. Bom, tudo bem. Isso aí é só um, né? Outro, cara, que eu assisti hoje, o filme aí no Brasil se chama Bem-vindo à Selva. É um filme, assim, com o The Rock, né? Que era lutador, que faz filme de ação, agora faz filme da Disney. E o Sean William Scott, conhecido como Stifler, do American Pie. E então eu olhei assim e falei, deve ser um filme legal, né? E comecei a assistir. E o The Rock, ele vai atrás das pessoas assim que são procuradas por empréstimos, essas coisas assim, é tipo um coletor, uma coisa assim. E ele vai atrás do Stifler, digamos assim, e ele tá no Brasil, numa cidadezinha de mineração, assim. Então tem o cara malvado, que é americano, lógico, né? Escravizou a população inteira pra pegar o ouro dele, lá da mina, vender pra ele, e ele paga uma michuruca, assim, coisa que a gente sabe que existe em alguns lugares, assim, mas ali é super exagerado, né? Então, você vê assim, daí eu assistindo o filme, assim, né? Não, beleza, fui vendo, assim. Aí uma hora eles estão perdidos na selva, lógico, e eles caem numa armadilha de não sei o que eles pisam a corda, puxa, sabe aquelas coisas assim, né? Puxa, cai um tronco pesado, levanta ele. Eles estão lá tentando escapar, tá os dois, cada um em uma armadilha. Aí ele se agarra numa árvore, assim, começa a balançar, se agarra numa árvore. Aí ele fala assim, que é isso? Escutou um barulho, assim, parece um monstro, coisa assim. Macaco. Macaco, cara. Os macacos começam a atacar eles. Como se fossem uns monstros, e abrem a boca, umas presas, assim, gigantes. E daí você pensa assim, cara, macaco ataca, assim, tipo, pra comer carne humana? Não, cara, não, macaco não faz isso. E pior que é uns babuínos, cara. Aqueles da bunda vermelha, sabe? Eu não sei, isso eu já não sei, eu posso estar falando merda, mas eu não acho que tenha babuínos, sim, na floresta amazônica. E mesmo se tiver, eles não são monstros assassinos que vão comer o seu rosto. Beleza, né? Passou, assistindo e tal, e eles são capturados pelos rebeldes, que estão lutando contra esse cara que escravizou a população inteira, né? O Hatcher, que eles chamam. Então, eles começam a conversar com esse cara, e ele fala português. Mas, cara, ele fala um sotaque, assim, é terrível.
Tá na cara, assim, que o cara não é brasileiro, que o cara não sabia falar português antes daquele filme. E aquilo ali realmente incomoda, né? E tem uma atriz americana também, que faz papel de brasileira, que vocês já devem ter visto ela de algum outro filme. Ela bem cara de americana, assim, o nome dela é Mariana, seria Mariana, eu acho, né? E ela também tem um português bem ruim. Assim. E aí, beleza, passando tudo isso, assim, esse cara que falava português com eles, ele é meio cara de coreano, assim, japonês, asiático, chinês. Ele começa a lutar com o The Rock por causa da honra, né? Que não, eles não vão atirar nele, eles vão lutar, vão na porrada, né? E ele começa a lutar e girar, tipo um Kung Fu Karatê, sei lá, e eu penso assim, nossa, o cara mora na selva, ele é rebelde, ele é coreano, fala português e luta Kung Fu. Meu Deus, a globalização tá foda. E, pô, cara, isso aí tudo, né? E daí depois eles voltam pra cidade, assim, cara. Primeiro que o nome da cidade é Eldorado. Eldorado. No Brasil, tipo, espanhol. Não, cara. Português, velho. Português. Não existe Eldorado. Caralho. Passado tudo isso, eles estão procurando, tipo, um símbolo de ouro. Símbolo de ouro são coisas da cultura asteca. Foda-se, eles acham a porra do símbolo de ouro. E eles vão estão saindo da caverna, que tem um símbolo de ouro lá, e a menina que era brasileira, a atriz americana que faz papel de brasileira, dá uma fruta pra eles. Tipo, vocês devem estar com fome, né? E eles comem. O nome da fruta no filme chama Conlobos, lá. Que você olha e é uma graviola. Aqui é a foto da graviola. Que você pode comer, você pode fazer isso. E os caras começam a ter uma viagem, assim, como se tivesse tomado um LSD muito foda. E daí eles desmaiam, ficam lá no meio da selva e a menina foge com um negócio de ouro, né? E aí eu penso assim, cara, como é que pessoa acredita nisso, cara? É uma porra de uma graviola. Os caras nem pra pesquisar. E pior que eu fui entrar na internet pra pesquisar, porque eu falei, nossa, mas existe uma coisa assim, aquilo ali parece uma fruta de verdade, né? E eu digitei, e pior que tinha gente procurando a tal da Conlobos pra saber se existe, pros caras ficar doidão. E quando o cara falou, não, isso é falso, a fruta é graviola, existe de verdade, mas não te deixa doido. E os caras, tá, eu achei que essas coisas de deixar louco tinha bastante no Brasil. Mas, bom, passado tudo isso, outro filme agora foi o Indiana Jones novo, o 4. Que, primeiro assim, eles estão na floresta amazônica, segundo a história do filme. E encontram registros de civilizações astecas e maias, que são típicas da América Central. E outro detalhe é que o filme foi filmado em Foz do Iguaçu, no sul do país, no Paraná. E daí você fica assim, cara, vai tomar no seu cu, meu, sua geografia é terrível, vão se fuder. Outra coisa que eu vi foi, eu não sei se vocês já ouviram aquela série que chama Viva la Bam. É o Ben Margera, que vocês devem conhecer ele do Jackass, ou do joguinho do Tony Hawk, ele é o skatista também. Ele teve uma série dele, estilo Jackass, chama Viva la Bam, Viva la Bam, portuguesado. E, se eu não me engano, na 5ª temporada, no primeiro episódio, eles viajam pro Brasil. E vão pro Rio de Janeiro, óbvio, né? Encontram com o Bob Burnquist, que é o brasileiro. E, então, ele fala assim, vou levar vocês uma experiência brasileira. Eu não sei se ele realmente pensou nisso, ou se foi mais a produção do show, que é americano, que resolveu fazer isso. O que é a experiência brasileira deles? Praia no Rio de Janeiro com água de coco. Depois eles vão pra Foz do Iguaçu. Só que assim, mostra um aviãozinho assim no mapinha, até indo até o Foz do Iguaçu, né? Mas, e daí eles aparecem no meio da selva. Eles falam, we're in the jungle, nós estamos na selva. A selva deles é a trilha que você tem que fazer lá em Foz do Iguaçu para ir da estação até as cataratas. Tem uma opção agora que você pode ir de ônibus, só que eles fazem a pé para parecer que estão no meio da selva e eles encontraram umas cataratas. Os caras são muito foda. E daí depois eles voltam pro Rio de Janeiro, né? Aí, mulher, lógico, daí eles vão andar de skate, daí o Charlie Brown faz um show, assim, pelo menos uma coisa boa no Brasil. Eu gosto do Charlie Brown, e como o episódio é meio antigo, tava numa época
que foi considerada a melhor época do Charlie Brown, como Champion e Companhia Limitada. E daí você vê todo esse filme assim e pensa assim, tá, e qual que é a consequência disso? A consequência disso é ator de Hollywood que representa ele mesmo, que é uma grande entidade, mas às vezes atores, quando eles ficam famosos, eles representam uma entidade grande. O nome deles tem um poder. E o que acontece é esses caras falando merda, porque vê esse filme e acha que é verdade, ou porque é idiota mesmo. O que aconteceu foi o caso do Robin Williams, já é uma coisa velha, que ele pegou e falando da escolha de Chicago não ser escolhido como sede e ter sido Rio de Janeiro. E ele fala, porque não foi justo o Brasil competir com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos mandou a Oprah e o Brasil mandou 50 strippers e 20 quilos de cocaína. Então, voltando à geografia, cara. Cocaína, Colômbia. Beleza? Não Brasil, Colômbia. Colômbia, ok? Entendeu? Beleza. Stripper, cara. Não, aquilo ali é escola de samba, carnaval, dança, arte, cultura. Stripper é aquelas menininhas que dançam nos stripper club que tem aqui perto. Naquele cano. Isso é stripper, entendeu? Você deve conhecer bastante. Tá, senhor Robin Williams? Eu vou postar o link aqui embaixo na descrição da reportagem da Veja que fala sobre isso. Outra cagada, Stallone, o cara que tinha uma moral boa aqui no Brasil, veio pra cá filmar o filme Os Mercenários, que vai lançar, aliás, essa semana. É um filme que eu quero ver, por causa da quantidade de atores, eu gosto de filme de ação. E, aliás, até depois eu venho aqui e falo do filme. Então, beleza, o Stallone, assim, tava com uma fama boa, a galera tava gostando do Stallone ter vindo pra cá e escolhido o Brasil. E ele fala assim, a gente não poderia ter filmado em outro lugar, porque a quantidade de explosão, de terra que foi levantado, só aqui, porque aqui você faz, as pessoas falam, obrigado, e aqui um macaco de presente pra você. Macaco, velho, de presente. Bem que você queria, né? Bem que você queria. E, é ridículo, cara. E mais um agora, que foi essa semana, foi o tal do Chael Sonnen, que lutou contra o Anderson Silva no UFC 117 pelo título dos pesos médios. O cara, pela luta, você viu, o Chael sentou o cacete no Anderson Silva, o Anderson Silva encaixou ali a submissão e acabou, já era, tomou no cu. Dando ênfase àquela frase, sou brasileiro, não desisto nunca, o cara apanhou por 4 rounds, mas ainda levou o título. Que é uma prova melhor de que não desiste. Isso aí, mas esse Chael aí, ele provocando, né, porque faz parte do esporte, da luta, assim, provocar um outro. Ele provocando, falou merda mais uma vez. Ele falou que o Brasil não veio de uma cultura de reverência, né? Reverência que seria você se abaixar em um símbolo de honra ao seu inimigo ou qualquer outro indivíduo. E ele fala assim, o Brasil não vem de uma cultura de reverência. Aliás, lá se você baixa a cabeça, vem um louco e bate sua carteira. A minha vontade era de que alguém fosse lá e batesse ele até morrer. O Anderson bateu nele, mas infelizmente ele não podia matar. Então se alguém se disponibilizar... Não, galera, é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, galera. É filme que fala sobre o Brasil. A gente precisa melhorar muito a nossa imagem pra esses caras. E eu espero, cara, assistir um filme que represente bem a gente aqui. E eu sei que um dia alguém vai ter cabeça, vai pesquisar, vai fazer um filme sobre a maravilha que é o Brasil. E eu me despeço aqui de mais um Penso Logo Não Durmo, né? Mais uma madrugada. E é isso aí, galera. Continuar assistindo esses filmes, porque eles riem da cagada deles, a gente ri deles fazendo cagada. Então, tá por aí. É isso aí, galera. Valeu.